Então hoje nós vamos falar sobre os temas polêmicos, segundo o que diz a doutrina espírita. E hoje então a gente vai dizer tudo que pode estar causando dúvidas, segundo a doutrina espírita, o que acontece com tudo que vai ser narrado aqui. Aconteceu há uns 10 anos atrás, nos Estados Unidos, as pessoas que tinham uma doença incurável, congelar o corpo para quando tivesse a cura, descongelar o corpo para ser curado. Aí perguntaram ao Chico o que ele achava disso. Aí ele diz o seguinte: se ainda a vida não inspirou a vida, e se o espírito ainda fica grudado nesse corpo, é torturante para o espírito, que ele vai ficar preso sobre esse corpo congelado com uma enorme perturbação. Vai ter perturbações terríveis, porque imagina, ele que poderia estar livre, está preso num corpo congelado, onde ele nem fica na terra e nem fica no espaço. Ele fica numa confusão terrível. Então essa é uma das coisas que hoje ainda praticam. Então uma outra, que tem muitas perguntas em todo lugar que a gente vai, as pessoas me perguntam, eles perguntam muito sobre alimento animal. Olha o que diz o Livro dos Espíritos, na pergunta 734. Aí ele pergunta assim: o homem tem direito de se alimentar dos animais? Com respeito, sim. Todo abuso, nesse sentido, é condenável. Aí ele pergunta de novo: mas o homem tem mérito de não comer a carne? Aí ele diz assim: tem mérito quando ele deixar de comer e dá para um mais necessitado. Aí há mérito. Os que deixam de comer carne para parecer bonzinho em aparência são hipócritas. 720 do Livro dos Espíritos. Aí ele pergunta de novo: a alimentação animal é contrária às leis naturais? E ele responde: a carne nutre a carne, pois do outro modo o homem pereceria. A lei de conservação impõe ao homem o dever de conservar suas forças e sua saúde para poder cumprir a lei do trabalho. E ele deve se alimentar segundo a exigência da sua organização. Porque há pessoas que ainda não conseguem tirar a proteína de outro alimento que não for a carne, que não seja carne. Quando você naturalmente rejeitar a carne, naturalmente, não por modismo, é porque o seu organismo encontrou outra fonte de proteína que supre. Enquanto isso, não. E Jesus disse assim: o que entra pela boca do homem não o contamina, mas sim o que sai. E Jesus mesmo, quando ele mandou matar um cordeiro para a festa da Páscoa, ele foi o primeiro a comer o pedaço. Comeu o pedaço do cordeiro, porque é o que tinha para comer. E ele nunca condenou. Se condena, é abuso.
O Chico, com pena das matanças, dos animais, ele parou de comer carne. E um dia o Emanuel chegou para ele e disse: Chico, volte imediatamente a comer carne, porque o seu organismo já fragilizado precisa da proteína animal e é só lá que você vai encontrar. Volte a comer carne, pois para você é necessário. Aí um grupo de amigos do Chico, que à noite ia pegar o Chico para levar para o centro espírita. Aí falava: hoje não vamos tomar café, não vamos comer carne, não vamos comer nada, porque a gente está indo com o Chico. E quando eles passaram na casa do Chico, viram o Chico jantando, para acabar de jantar aí para o centro, e tinha um bife. Todo mundo olhou assustado para o bife, que o Chico estava no prato. Aí o Chico falou assim: eu ainda necessito da proteína da carne, não se assuste. E comeu o bifão dele e foi trabalhar. Depois que ele atendia, ele não só comia. Depois que ele atendia, que ele é muito carinhoso com os animais, que ele atendia no centro, ele ia para casa. Aí quando chegava em casa, ele dava a mesma carne que ele comia para os animais, para o cachorro e para os gatos dele. E um dia ele falou com a empregada, com a moça que ajudava ele lá: o dia que não tiver dinheiro para comprar para nós a carne, deixe de comprar para nós, mas compre para os animais. E o Emmanuel diz o quê? Se você quiser maltratar alguma coisa, não faça isso com teu corpo e espírito, e sim com teu espírito. Porque o seu espírito é que precisa tirar o orgulho, a maledicência. O corpo tem que se alimentar para dar sustentação para que o espírito possa cumprir com a tarefa que veio. Então, você quer fazer alguma coisa? Tira o seu egoísmo, que devora o teu coração, que você está sendo realmente condizente com o que você veio fazer aqui. Não deixar de comer isso ou aquilo por modismo, que o corpo que você está usando é um empréstimo de Deus que tem que ser respeitado e alimentado. E perguntaram também sobre o divórcio. A lei do divórcio é contrária à lei natural? Ele falou: sim. Não. As leis do homem é que estão erradas. Que Deus não obriga uma pessoa a viver com a outra em brigas. É muito melhor o divórcio do que você viver se estapeando com outro, porque isso Deus não obriga você a fazer. Então, até que a morte os separe, é do homem. Porque o que Deus uniu não se desune. Porque quando duas pessoas realmente têm um afinco com a alma, eles não se separam. Mas quando separa, é porque juntou pela conta bancária, pela beleza da pessoa. Então, isso aí, melhor que há também o divórcio. Então, teve uma outra pergunta que é muito frequente. Eles perguntam se o animal tem alma. Tem. Ele tem uma alma. Que não tem o livre-arbítrio depois que ele sai do corpo. Ele não tem uma continuidade. Ele tem que ser pego e fazer com que ele reencarne. Então ele não tem consciência de si. Mas muitos desses animais permanecem às vezes em casa
quando desencarna com duplo. Tem uma história que o cara conta, que tem um animal, ele tinha um gato num centro espírita e o gato sumiu. E passou um tempo, o centro era perto de uma favela e desconfia que comeram o gato. Chegou um gatinho pequeno, disse que miava, e eles começaram a cuidar do gato, o gato fazia tudo que o outro fazia. Tudo que o outro fazia. Então ele só estava precisando de um corpo. Então ele fazia tudo que o outro fazia. Na pergunta 598 do Livro dos Espíritos. E a 591, eles perguntam assim: nos mundos superiores, as plantas têm uma natureza mais perfeita? Aí ele respondeu: tudo é mais perfeito, mas as plantas, como os animais, são sempre animais, e as plantas são sempre plantas. E os homens são sempre homens. Então aquela coisa que tu foi bicho, que tu foi cavalo, que tu foi porco, que tu foi macaco, esquece. O psiquismo divino pode ser que amanhã transforme, mas o animal já é um produto acabado, e o homem, um outro produto acabado. Perguntaram sobre a homossexualidade. Tem vários padrões nesse terreno. São pessoas que passam por dificuldades terríveis. Ele abusa do sexo oposto, e agora ele vem numa expiação terrível, sendo uma mulher presa no corpo de um homem. Nas primeiras encarnações, é complicado demais. Vocês imaginam? A psicologia dele é mulher, e de repente ele está no corpo de um homem. Então, as primeiras reações, ele transformar o corpo dele de homem em corpo de mulher. E é quando ele faz, então, todas as transformações que a gente já conhece. Quando ele vem na segunda encarnação, que passa algumas, ele já não tem essa necessidade. Mas ainda, ele tem, às vezes até no seio da família, uma rejeição terrível. E ele se sente perdido. É uma das expiações mais difíceis de um filho de Deus passar. Porque sofre, até ele mesmo começa a se rejeitar. E quando a gente pede a todos que compreendam isso, que não tente mudar, não adianta lutar contra. Às vezes até a gente também é pichado. E uma vez eu me lembro que falaram comigo: ah, você é espírita. Espiritismo tem muito homossexual. Falei, mas é o único lugar que aceitam sem discriminar. Porque são irmão nosso, que passam por dificuldade como outras pessoas que passam também. E por que você vai abrir uma casa para atender pessoas que não têm problemas? O que adiantaria? É abrir um hospital e só receber pessoas boas que não têm problema? Então é uma prova dificílimo. E tem uma outra vertente também que não me cabe dizer agora. E uma outra pergunta que se trai muito é sobre a eutanásia. Vejam aqui. Chico foi fazer uma visita a uma senhora coberta de chaga. E ele levou um médico junto. Aí o médico lhe perguntou: Chico, a eutanásia não seria uma bênção para essa senhora? Aí o Emmanuel
Emmanuel disse aqui para ele. Aí Emmanuel diz assim: diga para ele que nas últimas encarnações ela se matou e tinha uma vida sem problema. Agora que ela tem essa vida cheia de chaga, nem pensa no assunto. Então, às vezes, o que você acha que é bom para a pessoa é a pior coisa que pode estar acontecendo. E a gente deveria sempre falar menos, prestar atenção mais e ouvir mais. Outra pergunta é sobre a clemação. Clemar o corpo, será que o espírito não sente? Primeiro, a partir do momento que o espírito se desligou do corpo físico, não tem mais nenhum vínculo. Aí eles perguntam assim: se ele não sente a sensação do fogo, tem certas pessoas que não devem ser cremadas. Você tem que deixar as pessoas pedirem. Olha, o suicida e pessoas muito apegadas às coisas materiais não deve. Não deve porque vai dar problemas. Então, melhor não. Mas eles falam só de clemar o corpo. E se enterrar também? Também não vai dar problema? E se botar dentro lá daquela caixa de cimento e fechar tudo? Também não daria? Não seria quase que a mesma coisa de aclamação? De clemar? Então tem que saber o seguinte: quando nós estivermos fora do corpo, aquilo nada significa. Não precisamos mais disso. A gente só tem ainda essas coisas, pessoas. Imagina, as pessoas que têm, né, lá no cemitério, a mais bonita campa que tem é a dele. Tu acha que o cara não vai fazer tudo para ser enterrado lá? Como eu já disse no antes. É o último gesto de egoísmo. Então, para você cremar o corpo, você deveria esperar, segundo a doutrina espírita, 72 horas. Depois de 72 horas, isso nada significa para o espírito. Então, esperando 72 horas, você vai e nada significa. Mas eu sempre falo para as pessoas ter muito cuidado. Porque se você manda clemar a pessoa que não quer, ou a pessoa materialista, vai dar problema. Vai dar problema. Então, melhor não. Deixe as coisas como estão. Quer ser clemado? Tudo bem. Se não quer, vai sepultar. E a pena de morte? Nós não podemos corrigir um crime com o outro. Porque dependendo do crime que a pessoa comete, se você também levar ele à morte, é uma libertação, como eu já disse. Tu liberta ele e ele está isento de pagar pelo que fez. Nós não isentamos aqui ele de cumprir com aquilo, mas seria no corpo físico, para ele sentir os efeitos e a resposta do que ele fez. Agora, libertar ele também não quer dizer nada. Então a gente não pode cometer um crime com outro crime. Mas a punição seria uma forma de educar aquele espírito para que com ele realmente começasse a ver que ele cometeu um erro. Mas ver isso encarnado. Então vamos ver coisas que ainda chocam muito. Num programa da Hebe Camargo, de especial de Natal, de 1985, a Naí Belo
perguntou para o Chico por que as crianças nasciam excepcionais. Aí ele vai explicar que, em geral, a criança excepcional, em muitos casos, é suicida que reencarna. Depois do suicídio, bem recente, eles voltam. Eles são que voltam mais rápido. Quando ele destrói o corpo físico, ele volta no mesmo corpo que destruiu. Dependendo de como ele destruiu, vai ter que pegar de volta. Que é o instrumento que estava possibilitando a ele a evoluir. Aí ele volta naquele corpo realmente. Então, quando você se mata, se jogando de grandes alturas, quando você se joga e o corpo bate no chão, os ossos quebram. E o nervo tenta puxar, encolhe. Eles tiram exatamente aquele modelo do corpo perispiritual que sofreu a ação daquele espírito, e na encarnação você vem com aquela deficiência todo mole, com a boca torta, a perna quebrada, com tudo, daquele jeito que você vem. Isso em alguns dos casos. No plano espiritual, ele demora algum tempozinho lá, amparado às vezes até por amigo. Se uma pessoa atirou na cabeça e atingiu o centro da fala, ele volta mudo. O centro da fala, porque tem vários centros ali, ele volta mudo. Se atingiu apenas o centro da visão, volta cego, completamente cego. Se atingiu a região mais complexa do cérebro, ele nasce com idiotia. Aí, o centro fisiológico não pode funcionar, que foi destruído pela própria pessoa. Se o suicídio foi por afogamento, se jogou. Ele nasce com a disposição para efizema, desde infantil. Sem contar com o medo que ele vai ter de água. O medo que você tem, às vezes, de altura, porque você já se precipitou. O pavor que você tem de ver pessoas com arma. Foi o instrumento que te usou para você se expulsar e ser expulso do corpo físico. Então, é um dos crimes mais terríveis diante dos olhos de Deus, é o suicídio. Tantas pessoas fazem de tudo para conseguir um instrumento desse, para evoluir aqui na Terra, e a pessoa mata, se mata. Tem muita gente que nem de brincadeira deveria falar e comentar que quer suicidar. Porque a partir do momento que ele fala que ele quer cometer o suicídio, ele vai juntar uma cadeia de espírito que cometeu o suicídio do jeito que ele pensa. E quando ele não pensa, os espíritos dão sugestão. Ó, pula daqui, se enrola no cobertor que você não vai sentir nada. Foi o que ele fez. Ah, dá um tiro na cabeça que é rapidinho, tu não sente nada. Então é melhor você nem pensar. Porque a vida é difícil para todo mundo. E não é assim que a gente resolve os problemas. Quando o processo que você teve de enforcamento e a vértebra foi deslocada, aí vem uma simples queda da criança no colo, ela vai ficar com paraplegia, rápido. Mas como? Foi só um tombo do colo. Mas era aquilo que o espírito estava esperando para transformar o corpinho daquela criança, aonde o espírito que danificou numa vida antes, vai continuar ali preso e obtendo aquele corpo realmente danificado.
Quando ela vem com a perturbação completa, a esquizofrenia, essa pessoa cometeu suicídio depois que ele cometeu o homicídio. Ele mata uma pessoa e, com o arrependimento dele ter matado a pessoa, ele comete suicídio. Por isso que ele vem esquizofrênico. A maioria das pessoas esquizofrênicas vem por um complexo de culpa. Além de ser uma pessoa que suicidou, ele também matou. Mesmo perturbadas, as crianças sentem as palavras de carinho dos pais. Porque quando você tem uma criança excepcional em casa, mesmo que eles não estejam no juízo perfeito, a única coisa que eles conseguem ouvir do pai e da mãe são palavras de carinho e de incentivo. Que isso já está programado para ele sair da situação. Outras coisas, às vezes, ele não entende. Mas a palavra e o carinho, eles estão lúcidos. Então, por isso que essas crianças ou vêm com um casal que possa ter amor em excesso para dar para essa criança, ou vem com um casal que também foi responsável, direto ou indiretamente, pelo suicídio da pessoa. Então está ali na tua casa a grande promissória do que você fez. Está lá. Então está dentro de casa, não vai estar fora não. Então temos muita gente com privilégio. Então vamos lá. A senhora procurou o Chico com uma criança nos braços e lhe disse: Chico, o meu filho nasceu surdo, mudo, cego, sem os 2 braços. Eu estou acabando de vir do médico, e o médico disse que ele está com uma doença nas pernas. E os médicos querem amputar as 2 pernas para salvar a vida dele. Há uma resposta para mim no Espiritismo, e o Emmanuel disse ao Chico: explique para ela, a nossa irmã, que nos seus braços esse jovem suicidou nas 10 últimas encarnações. E na última encarnação, ele pediu antes de nascer que lhe fosse tirada todas as possibilidades de se matar novamente. Agora que ele tem 5 anos, ele já vê possibilidade de se jogar num precipício com as 2 pernas. Mesmo sem enxergar, mesmo surdo, mudo, ele andava. Como ele já havia pedido isso, o plano espiritual providencia para também tirar as 2 pernas dele. Ele vai ter que cumprir desta vez. Não vai suicidar a 11ª vez. E ele disse assim: os médicos têm razão em tirar a perna. E amputaram as 2 pernas. E a criança que tem um câncer logo assim que nasce e descobre um câncer, com certeza ela cometeu suicídio também na vida anterior. E Deus está dando uma oportunidade, porque o câncer, sempre descoberto quando a mãe está levando a criança nos médicos, no pediatra, para dar mais uma oportunidade. Então, a pessoa que tem câncer no estômago, tomou veneno, ingeriu grande quantidade de remédios, está na cabeça também, pode ser por assassinato de tiro e outras coisas, mas é uma oportunidade que a criança tem para se livrar do problema. Se não é a doutrina espírita, a gente não compreendia nada disso.
Porque ninguém explica, não tem explicação. Não tem explicação. Então, e perguntaram para o Chico também, e quem nasce anão, com nanismo? Ele falou, também é a mesma coisa. O anãozinho, ele tem duas oportunidades de ter nascido assim. Uma, porque ele praticou o suicídio em outra vida. A outra, por ele ter sido uma pessoa muito bonita e fez com que muita gente perdesse a cabeça, até se matasse, por causa da beleza deles. Porque a pessoa usou a beleza para destruir as outras pessoas. E aquele anãozinho que é revoltado, ele percebe que mesmo ele, na existência anterior, ele fez tudo para matar o espírito, ele não conseguiu morrer, porque ele tem as lucidez de que ele continuou vivo, só que agora num corpo danificado por ele mesmo. Agora vocês imaginam que coisa terrível? Você comete o suicídio, depois tu volta no corpo que você danificou. Eu acho melhor vocês nem pensarem nisso. Viva! Porque é tão rápido, a morte já está batendo na nossa porta. É muita falta de Deus no coração uma pessoa pensar em tirar a vida. A gente tinha que pensar em prolongar a vida do corpo para que nós possamos viver mais. E o corpo espiritual sofre as lesões do corpo físico. E ele vai ser a cópia perfeita do próximo corpo. Então não pensa que tu vai ficar impune, porque não vai ficar impune. Então não, é melhor nem pensar em fazer isso. E eu sempre falo para as pessoas, tem milhões de pessoas que queriam estar nos nossos lugares, pagando, fazendo, porque ele quer voltar para casa. Aquelas coisas que eu sempre falo, muito bom viajar, mas melhor é voltar para casa. E todos nós que estamos aqui, que sabemos disso, a gente quer voltar para casa. E perguntaram sobre doação de órgão. Aí ele responde o seguinte: se a pessoa tiver qualquer apego à posse ou a outras coisas, não deve doar. Não deve doar, porque ele pode provocar rejeição de quem recebeu. Então, é melhor não doar quando a pessoa tem muito apego. Não deve. E pergunta o quê? Perguntaram para ele, você doaria? Ele falou, não doaria. Até porque, vocês imaginam, se descobrissem, ele falou, muito pouco eu tenho para doar. Mas vocês imaginam se descobrir que ele doou uma parte do corpo para uma pessoa. Essa pessoa não ia ter sossego nunca. Porque o que tem de chupim, principalmente em doutrina, porque as pessoas vão e sugam até o último grãozinho que tem. Ninguém pergunta se você está bem, como é que você está? Não, eles vão para chupar. E se uma pessoa dessa doa um órgão, se o outro descobrir, ou um parente contar, eles vão fazer romaria na porta. Mas não tenha dúvida disso. Eles vão fazer romaria na porta. Então é melhor, para certas pessoas, não doar. Mas aquele que doa, com consciência que doou, ele tem sempre um benefício. Como uma história que o Chico mesmo conta. Um jovem tinha deixado escrito que ele doaria as córneas. E deu um tiro no peito. E ele então vai para as zonas do Vale do Suicida, que é terrível. E todo dia, na hora que ele desferiu o golpe no peito, abria-se um buraco energético e saía toda a energia que ele tinha para se
se movimentar pelo aquele buraco da onde ele provocou com o projeto. Aí passou um tempo, subiu lá, um daqueles mentores espiritual dele, levou um tampão e falou, coloca no buraco aonde você esferiu o tiro, porque foram as preces das pessoas que receberam suas córneas, que foram 2, de tanta prece que eles rezam para você, você conseguiu juntar e tapar o buraco para você não cair mais. Até no Vale do Suicida, ele teve realmente esse benefício. Então, quando se você quiser doar alguma coisa tua aqui, alguma coisa que preste, doa de coração. Porque senão não vai adiantar nada se não for dessa maneira. E o aborto? O aborto, a doutrina espírita, quando tem para escolher entre a vida do feto ou a vida da mãe, é melhor sacrificar do feto e deixar da mãe. Então, nesse caso, pode ser consentido. Porque a mãe pode muito bem trazer de volta aquele espírito que agora não teve condições. Aqui é, sim, a doutrina espírita nada fala. Mas o que melhor ainda é o que ela diz para todos nós, que ela não é contra os anticoncepcionais. Ela acha o seguinte, que você deve fazer tudo para evitar. Mas a partir do momento que pegou, você não pode fazer absolutamente nada para tirar e fazer um aborto. Então você tem o direito de evitar. Mas de abortar aí, não. Seu direito terminou. Só no caso que eu citei. Quando alguém sofre voluntariamente, olha, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, isso é egoísmo. Muitas pessoas que pagam certas promessas, é um gesto também de egoísmo. Você mutila o teu corpo que você não podia fazer. E eu pergunto para vocês, quem é o santo ou santa que quer ver os seus joelhos sangrando de subir escada de joelho, porque recebeu uma bênção? Tu fez uma troca, e é injusto. Por que que é injusto? O corpo não te pertence. E eu vou dizer de novo, faça uma promessa de melhorar, de ser melhor pai, melhor mãe, melhor amigo, melhor profissional. Mas usar o teu corpo não, é egoísmo. Então, quando alguém sofre pelos outros, não um sofrimento pego, você também não está fazendo coisas boas. Antes de você sofrer, vai ajudar ele a sair do problema. Agora tu fica sofrendo, porque o cara já está sofrendo, que ele é originário do sofrimento, e você vai sofrer junto com ele. Um pau torto não conserta o outro. Você tem que ter, sim, amor no coração para ir lá e falar, meu querido amigo, vamos sair da situação junto. Agora sofre um do lado, sofre o outro do outro. O que você acha que você está fazendo? O que você acha que você está fazendo? Em sofrer junto com a pessoa? Não. Sai. Faça igual o pai ou a mãe. Eu conheci um que tinha 11 filhos. Ele um dia no almoço de domingo, uma do meio levantou e falou, pai, de quem que você gosta mais? Ele falou assim, eu gosto de todos iguais. Mas eu sempre gosto mais daquele que está doente. E quando ele fica bem, igualo tudo de novo. Tentaram embaraçar um homem inteligente e não conseguiram. Porque aí eu gosto de tudo de novo. E todo mundo bem de novo. Então, tantas coisas que a doutrina espírita dá uma explicação,
que você vê que tem fundamento são das grandes tragédias, que é uma coisa absurda para certas pessoas que não têm o como ver isso. Então perguntaram. Não tem lógica, às vezes, as grandes tragédias. E perguntaram para ele, que desconhece, falou assim, todo mundo que acha isso, as grandes tragédias, é porque não conhece o mecanismo da justiça de Deus. Então nós vamos falar de algumas grandes tragédias que ocorreram por aqui, que nós mesmos sabemos. Tem a tragédia do incêndio do Joelma, em São Paulo, do incêndio do circo em Niterói, do desastre dos aviões, do terremoto, inundações. Diante desse dramático episódio, sempre surge, sempre a revolta e a descrença, até em Deus. As pessoas acham, mas como Deus pode fazer isso com a pessoa? Então, no livro dos Espíritos, tem largas explicações, no intitulado Flagelo Destruidores, do número 737 a 741. Para melhor o entendimento, vamos narrar uma das que aconteceu no circo de Niterói, que ficou gravado para muitos. Essa vai dar para a gente narrar, porque tem fonte para explicar de onde veio. Exatamente, no dia 17 de dezembro de 1961, em Niterói, Rio de Janeiro, acontece uma tragédia num circo cheio de crianças e adultos. Subitamente, começou um incêndio, ferindo e matando centenas de pessoas. Foi muito comovente. Crianças que foram passar um domingo alegre, às vezes na companhia de pai. E o que mais doloroso, às vezes, foi que alguns pais conseguiram sair e as crianças não. E a vida dessa pessoa que leva o filho para um circo para se divertir e volta sem as crianças e morrer de um jeito agoniante. Por isso que a espiritualidade, segundo o impacto que deu, então a espiritualidade dá um esclarecimento conforme a narrativa do espírito de Humberto de Campos, no livro Cartas e Crônicas, no capítulo número 6, psicografado por Chico Xavier. Ele narra dessa forma. No ano de 177, em Lyon, na França, montou-se um grande circo, porque o Marco Aurélio, que perseguia muitos cristãos, que eles então faziam matanças terríveis contra os cristãos. Aí então, e naquela época então já era comum jogar os cristãos para serem devorados pelos leões. Então ele estava querendo inventar um novo suplício, para que esse novo suplício fosse agradar um cabo de guerra dele, chamado Lúcio Galo, no qual o imperador tinha uma afinidade com ele muito grande. Então ele amava de paixão o Lúcio Galo. Aí então o que ele fez? Como a chegada dele já estava programada, vamos fazer um espetáculo de horror, porque era o que o homem gostava. Daquele que ninguém nunca viu. Então começaram, ele fez uma assembleia, uma grande reunião, e para começar, ver quem tinha ideias as mais perversas
e horrorosa possível para passar para as mentes doentes. Ele reuniu tudo: gladiador, dançarina, atleta. Aí uma voz nessa reunião gritou: vamos jogar os cristãos à arena dos leões. Falei, mas isso não tem graça nenhuma. Todo mundo, depois de aplaudir, porque tudo era motivo, mas isso não tem graça nenhuma. Estou enjoado de ver a gente discriminar cristãos na arena. Eu queria uma coisa um pouquinho mais avantajada. E assim foi. Então planejaram o seguinte: vamos pegar uma arena, molhar ela com resina, colocar farpas pontiaguda nas extremidades, pegar os cavalos velhos, que antes eles davam esses cavalos velhos para os leões comer, depois passaram a dar aos cristãos. Vamos pegar todos os animais, os cavalos velhos, colocamos na arena, vamos deixar os maridos sair para o campo para trabalhar, vamos na casa dos cristãos, pegar crianças e mulheres, e vamos botar na arena e atear fogo. Vai ser um circo dos horrores piores. Eles planejaram isso, embebecia tudo naquela resina, e começaram a aparecer, pegaram as criancinhas chorando na fila para entrar para ser exterminado. As mulheres com as crianças no colo, na porta da arena. E encheu para ver essa coisa horrorosa. E foi o que aconteceu. Seria ainda, colocar os cavalos, jogaram todas as crianças e as mulheres na arena e atearam fogo. Era gritos. Enquanto na arena, eles gritavam apavorados. O grande público batiam palma e riam. Era tão terrível que as pessoas olhavam onde tinha uma farpa daquela pontiaguda, corria em direção à farpa para morrer espetado. Sem contar com os cavalos, assustados com o fogo, pisoteava as pessoas. E os cavalos também morriam. É uma cena de horror que era uma coisa terrível. E assim então, a festa do galo foi feita desse sentido. Aí demorou para o plano espiritual juntar todas aquelas pessoas, quase 18 séculos. O trabalho que eles tiveram para juntar todas essas pessoas que realmente cometeram essa coisa horrível, esse crime horrível. A lei divina junta todos eles num mesmo local. Através de reencarnações, eles foram juntando. Então, os grandes responsáveis dessa expiação, todos estavam no circo em Niterói. E a cena, quase 18 séculos depois, quase se repetiu. Porque os animais do circo, quando viram o fogo, também saíram pisoteando as pessoas. E o que era pior, que eu não sei se vocês têm conhecimento, que os encerados, aquelas lonas, eles passam uma resina
para que a chuva não penetre. Quando o fogo começou a pegar naquilo que foi muito rápido, e ela também incendeia com muita rapidez, batia pedaço da lona no corpo das pessoas e acabava de queimar no corpo. Então, quase 18 séculos. Eles hoje estavam reparando uma coisa bárbara, sem necessidade. Sem necessidade. E eles estavam naquele circo de Niterói, pagando um resgate doloroso, difícil, que as pessoas na rua, na época, eu tenho uma reportagem, encontrava com as outras, mesmo quem não tinham parente, se abraçavam e choravam de ver tantas crianças, tantas pessoas, por um absurdo. Um cara que não recebeu o salário do dono do circo, que quem é do Rio de Janeiro conhece muito bem o dono. Ele não recebeu, colocou fogo. O dono do circo, ele virou o poeta da gentileza. Quem é do Rio de Janeiro, ele ficou completamente fora de si, e ele andava escrevendo, hoje virou patrimônio do Rio. Embaixo dos viadutos ele escrevia a mensagem. Se vocês algum dia é o poeta da gentileza, ele que era o dono do circo em Niterói. Nunca mais ele quis nada. Ele andava com as rosas na mão, com flores, e com giz na outra. E ele ia escrevendo nas paredes as frases de amor, de reconhecimento, de carinho. E ele nunca mais se consertou. A partir disso, é que eles realmente começaram a ter uma nova vida, porque toda aquela barbaridade que fizeram há 18 séculos, eles hoje completaram, pagando quase com a mesma lei de ação e reação. E tem muitas pessoas que se portam como voluntário num desastre. Muitas pessoas. Não, tem, assim, você quer pagar, quer passar por essa prova, o plano espiritual oferece, e as pessoas às vezes vêm. No avião da TAM, que caiu, indo para o Rio de Janeiro, aqui de São Paulo, teve um fato muito curioso. Eu estava fazendo uma palestra na Vila Mariana, quando eu toquei no acidente de avião. Uma senhora levantou a mão e disse: eu posso falar? Eu falei: pois não. Ela falou assim: o meu filho era para estar nesse avião. E eu tive um pressentimento que eu ia perder meu filho. Eu falei: bom, esperei ele ir tomar banho à noite, que ele ia dormir para no outro dia viajar, escondi a passagem dele. Escondi, ele procurou. Já que eu não achei a passagem, eu vou voltar a dormir. E voltou para a cama. E ela ligando o rádio de manhã, que foi cedo, caiu no Jabaquara, foi cedo esse desastre, ela começou a ver o desastre passando na rádio. E ela então falou assim: graças a Deus, eu estava certa. A minha intuição estava certa. Conferiu na passagem o horário e tudo, falou: era esse, graças a Deus. E foi acordar o filho para dar boa notícia, ele estava morto, com ataque cardíaco. Era um dos voluntários para morrer no avião. Ela disse que o filho estava morto e ela quase morta.
era exatamente um daqueles voluntários que estava lá. E não acontece o contrário? A pessoa vai tomar o avião, chega lá, não encontra, perde o horário, e depois quer brigar com todo mundo e o avião cai? Porque ainda você não chegou o momento de fazer a sua viagem de volta. Que eu sempre falo para as pessoas que às vezes a morte é um prêmio para quem bem viveu. Então as grandes tragédias, antes da gente condenar Deus e o mundo, por trás de grandes tragédias, tem sempre uma explicação plausível. Fiquem em paz e até a próxima.